Sabe o que tu e o Obama têm em comum? Eu sei. Sabe? Uma das músicas mais ouvidas do Obama no ano foi Saoko. Inclusive, eu adorei a playlist dele. Quem poderia imaginar, né? Às vezes eu acho que alguém faz uma curadoria pro Obama. Eu não sei se o Obama é tão descolado assim. Pois é, né? Ou as filhas, pode ser, né? Pode ser, tem pode filhas ser. adolescentes ou jovens, nem sei que idade elas têm mais, mas... Tipo assim, quando eu vi, eu confesso que eu achei que fosse um meme, assim. Eu achei que tivesse sido um meme do pessoal mais... Mas todo ano o Obama escolhe umas músicas com esse estilo, assim. Poderia ser perfeito, mas ele não ouve ela, né? Não disse quem. Não teve nenhuma música da Taylor Swift. Não teve? Não teve Anti-Hero? Achei que tinha Anti-Hero na lista. O Obama não curtiu Midnight também. Mas enfim, o foco hoje não é a Taylor Swift. O foco hoje é Rosalía. Quando nós gravamos o podcast sobre os álbuns do ano, os melhores discos de 2022, que vocês podem conferir na lista dos nossos episódios do Fita Expressa, ficou combinado que nós iríamos fazer, nesse começo de janeiro, 2 episódios sobre os 2 melhores álbuns, o da lista da Mari e o da minha lista. E hoje a gente vai falar da lista da Mari. Então vamos ir fundo na carreira da cantora espanhola, falando um pouco sobre ela, sobre seus álbuns e, obviamente, sobre Motomami. Eu sou Márcio Gomes, esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Então hoje é dia de mergulhar em Rosalía e seu mundo de flamenco, reggaeton e outras cositas más. Rosalía começou a lançar seus discos em 2017 com Los Angeles. 2 anos depois ela lançou Mal Querer e chegou em Motomami em 2022, que é quando ela conquistou aí um status de megastar. Podemos chamar megastar, Mari? Por mim sim, já. Eu acho que ela atingiu um nível aí que nenhuma cantora que canta em língua espanhola conseguiu aí nos últimos tempos, né? Então, sim. E a ideia desse programa é a gente pegar todos esses momentos da Rosalía, desde do seu início, e toda essa transformação que ela passou até chegar em Motomami, que é uma cantora, caso vocês tenham ouvido seus 3 álbuns, são 3 álbuns bem diferentes entre eles, com sonoridades bem diferentes e com influências distintas, e ela consegue amalgamar todas essas influências no último disco, assim, parece que é um processo de transição, assim, em que ela teve que passar por várias etapas até se transformar numa mariposa. Exatamente. Né? Na verdade, Mari, uma mariposa que ela cita tão bem no Motomami em 2 músicas especificamente, né? Sim, até o visual, né, que ela usa bastante mariposa, ela usa até um acessório, vamos dizer assim, nos dentes, assim, né, que é uma mariposa. O título até do Motomami é com uma grafia ali de asa de mariposa, então ela simboliza em forma de uma mariposa. Rosalía era uma cantora de flamengo, né? Flamenco, não Flamengo, né? Não rubro-negro. Não vamos falar de futebol neste programa, por favor. Vamos falar em flamenco. Cantava em bares da Espanha, né? Começou a cantar desde pequena. Em um podcast que eu ouvi há pouco tempo dela falando com o treinador vocal dela. Ela fala que a primeira vez que ela se apresentou foi aos 9 anos, quando os pais dela fizeram ela cantar na frente da família, né? E aquela coisa meio forçada, assim, vai, canta essa época de final de ano, provavelmente muitas pessoas estão passando por isso, né? Aquela coisa... Canta pra família, toca um violão pra família. Tu canta bem, vai lá e canta pra tuas tias, né? Aquela coisa meio empurrada, assim, né? Meio forçada, assim. E a primeira música que ela cantou foi Aquarela. E, segundo ela, assim, todo mundo se emocionou, se empolgou, e a partir dali nasceu uma estrela. E aí depois ela começou a treinar, né? Fez mais do que cursos e aulas, né? Ela chegou a fazer ser graduada em música, fez, né? O segundo disco dela, o Mal Querer, é uma tese de bacharelado, né? Sim, ela quase bankrupt, como é que fala em português? Faliu, ela quase faliu. Depois desse álbum, teve que botar todas as suas economias para poder financiar o projeto. Enfim, não é à toa que ela consegue fazer todas essas diferentes
sonoridades, assim, ela tem todo um estofo musical, assim, que vem desde as suas influências, né, desde a sua criação, mas também passando por tudo que ela aprendeu e desenvolveu ao longo do tempo, assim. Não sei se isso quer dizer alguma coisa sobre esse processo de formação da Rosalía. Eu acho que mostra bastante como ela também tem esse estofo teórico, assim, musical, né? E nesse período ela passou por um problema que ela teve que fazer uma cirurgia na voz, então ela ficou um bom tempo sem cantar, pensou em desistir, aquela coisa, vou fazer outra coisa da vida. A gente sabe que quando tem aquele chamado de alma, vamos dizer assim, sem querer romantizar muito, mas já romantizando, não tem o que tu possa fazer, sabe? Parar, assim, a Rosalía de ser o que ela é, sabe? Então... E além da Aquarela, né, que é a música do Toquinho, a grande influência que ela cita sempre é um cantor de flamenco espanhol, lá, o Camarón de la Isla, um cantor bastante famoso lá na Espanha, e é alguém que influenciou bastante a forma dela cantar, pelo menos é o que ela cita em diversos programas e diversas entrevistas, sim, como um personagem personagem não, né, um músico que acompanhou toda a sua formação, assim, pelo menos do que ela ouvia e de como ela aprendeu a vocalizar e formar o fraseado, enfim. Sim, ela disse que foi a porta de entrada, assim, pra esse gênero, né? Ela não vem de uma família musical, por incrível que pareça, assim. Ela descobriu, tem uma história até meio fantástica, assim, que ela descobriu esse cantor que ela tava passeando com os amigos num parque, um negócio assim, e aí tava rolando uma música, ela ficou tipo, meu Deus, o que é isso? Preciso saber. E aí o resto é história, assim, né? Sempre tem essas histórias quase fantásticas, assim, né? De músicos, assim, então, tipo, a Rosalía já tem essa e outras também, né? Mas essa eu acho bem romântica, assim. O momento que tu desenvolve os teus superpoderes, assim, né? Assim, exatamente. O momento da origem ali, filme, né? de origem o da filme Rosalía, de origem, assim, a primeira cena do filme, é igual, tipo, o Batman, quando vê os pais sendo assassinados. Só que menos trágico, né? Da Rosalía, felizmente, passeando num parque ouvindo o cantor. Camarón de la Isla. Enfim, foi aí que tudo começou, e daí ela gravou o primeiro disco, que é um disco, se tu for comparar com o Motomami, completamente diferente ou não. Porque, assim, é um disco de flamenco quase tradicional, assim, né? Que tem um vocal e violões bastante agressivos, né? Mas ele tem uma sonoridade, às vezes, caótica naqueles violões que tu consegue até identificar com algumas, embora feitos com outros instrumentos do Motomami, até no Mal Querer, mas tem uns momentos meio... Não chega a ser uma cacofonia, né? Mas de uma agressividade, uma mistura de sons ali que se fazem nos violões que tu consegue identificar futuramente, assim. É o embrião do que ela seria ali. Claro que num outro estilo, numa outra forma de apresentar, né? Mas mesmo na primeira canção ali, Se tu supieras companheiro, no final ali, quando ela já para, né, de cantar e entra, eu acho que são dois violões, assim, começa faz um duelo ali, demais, vai crescendo, parece que vai explodir a canção, né? E esse álbum, a Rosalía tem um gosto por álbuns conceituais, né? Esse é um deles também, fala bastante sobre morte, né? O tema central desse álbum é a morte, assim. Imagina chegar assim, primeiro álbum. Um álbum conceitual sobre morte. Lógico que, tipo, os espanhóis têm uma visão diferente, assim, né, da morte e tal. É uma coisa cultural deles, assim, né? Vendo alguns filmes do Almodóvar, talvez, assim. Aqui, aliás, a Rosalía participou no Dor e Glória, né? Que teve com o Antônio Bandeiras. Ela participa de um filme do Almodóvar ali. Mas, assim, segundo ela, tanto esse disco, o Los Angeles, que foi gravado em Los Angeles, né? Por sinal, ela foi com o guitarrista gravar lá. O segundo, o El Mal Querer, são discos conceituais, mas que ela fala numa terceira pessoa, né? Não é ela, não é um disco pessoal, é como se ela tivesse, de uma entrevista que ela deu, que ela estivesse canalizando aquilo ali, né? Sim, pegando as informações e usando como um receptáculo para repassar tudo aquilo pro público, né? Não é do Motomami até, que o Motomami parece que ela fala mais na primeira pessoa dela, né? É algo dela. Isso é ela interpretando todas aquelas canções ali. Então tem muita música, muita cover, né? A maioria são de músicos, aquelas músicas que são de domínio público, assim, que passam um tempo e não tem dono, pode dizer assim. Acho que tem 2 ou 3 composições da Rosalía junto com o produtor, mas de resto são performances covers, assim. Até a última, aquela Icy Darkness, que é uma música cantada em inglês, que é do Will Oldham, que é também conhecido por Bonnie Prince Billy. A música foi cantada pelo Johnny Cash também, que o vocal dela parece que meio que se quebra, assim, no começo, assim, né? E a Rosalía tem uma voz bastante poderosa, assim. Muito, né? E essa música não, parece que o vocal dela tá meio que se despedaçando no começo da canção, assim, tá falhando. E é muito por causa pra questão de dar a emoção
pro tom da canção, né? Isso é bem presente na Rosalía, essa coisa do drama, assim, né? Essa coisa da emoção. Isso sim é espanhol. Isso é bem visceral, assim, é bem que tu falou, lembra bastante filmes do Almodóvar, assim, que qualquer coisa nossa, assim. Me identifico bastante com o drama, assim, acho que faz bem. Só que ela tem esse drama quase teatral, assim, é quase novelístico, assim, sabe? Um melodrama, assim, então fica bem presente, principalmente nesse álbum, talvez. E a Size Darkness é muito interessante que se tu for pegar essas 3 composições que eu citei, assim, tanto a do Bonnie Prince Billy, que é uma versão soturna também, acho que até um pouco mais que a da Rosalía, que tem uma levada de um piano, assim, é uma música introspectiva, assim, uma música meio down, né? Tanto a do Johnny Cash, que tem um back vocal do Will Oldham. Só pra vocês entenderem, o Will Oldham e o Bonnie Prince Billy são a mesma pessoa, ele só usa alter egos, assim. E são versões bem diferentes da mesma canção, mas todas passam a mesma intenção, a mesma sonoridade, a mesma emoção, assim, de essa coisa pesada, assim, mas mesmo assim muito bonita. Né? Esse disco é tudo assim, né? Mostrando diversas formas de interpretar essas músicas com um vocal muito acentuado, em que ela varia esse fraseado dela, ela faz uso da voz como um instrumento, porque tem a produção bem minimalista, parar pra pensar, é meio que a voz e o violão. A voz e o violão, e o violão bem agressivo e cortante, como eu falei antes. Sim, assim. É um álbum de 2 pessoas, a Rosalía e mais o produtor, que é o Referee. Então é bem 2 pessoas, é uma dupla ali, bem diferente do que a Rosalía ia apresentar depois, né? E mesmo assim, é um disco bem diverso, assim, não é um disco igual, não é aqueles discos acústicos e que tu pensa, parece que tá tocando sempre a mesma música, só uma música lenta, uma música rápida. Não, é um disco que tu consegue ter diversas variações, apesar de ser um disco muito bom, eu gostei bastante, Mário, por sinal. É o teu favorito da Rosalía, Márcio Gomes? Pelo meu estilo, é mais do meu... Faz sentido. Mais do meu gosto, Mari, né? Tá mais na tua praia. Mais assim, na minha praia, assim, sentido, né? Faz sentido. Mas é um ótimo álbum também. É uma pena que ele seja esquecido, né? As pessoas, quando ele foi lançado, ninguém deu bola. As pessoas foram procurar ele depois do El Mal Querer, né? Que daí viram, como assim esse não é o primeiro álbum da Rosalía? Aí chegaram no Los Angeles, né? Eu fui uma delas também, porque eu fui conhecer a Rosalía com El Mal Querer. Mas é um ótimo álbum também, eu escuto ele seguidamente, assim. Tipo, mesmo nessa totalmente fase diferente da Rosalía, eu continuo ouvindo esse álbum e gostando bastante dele, assim. Identificando a Rosalía, muita gente escuta ele achando que é uma outra artista, assim, no sentido de, tipo, isso não é mais a Rosalía, mas é sim, tem muita coisa ali que ainda permeia, assim, a musicalidade da Rosalía em 2022. Se tu quer conhecer o alcance vocal da Rosalía, é nesse disco, assim. Sim, e ela demonstra toda a habilidade dela. E tá mais cru, né? Não tem todos esses filtros que hoje ela usa. Tem os efeitos. E tal. É bem a voz dela, única e exclusivamente não tem autotune ali, né? Exatamente. E vamos passar agora para o El Mal Querer, que é o segundo álbum de 2018, né? Que daí esse é aquele que a gente comentou que é o tese de bacharelado dela, né? Sim, é. E que tem a música que daí sim estourou, na verdade, com o vídeo no YouTube. Teve milhões de views, né? O Malamente. Malamente, sim. Que tem a moto, né? Daí começa a aparecer a moto, sim, é isso, né, Mari? Assim, já começa aí esse lado visual da Rosalía, né? Que nesse álbum ela tá mais usando elementos religiosos, assim, acho que, mas a moto já tava ali, já era um prólogo do que ia chegar depois, assim. Mas é um disco que, da questão conceitual, fala muito de abuso, né? Sobre o álbum é um álbum conceitual sobre relacionamentos românticos, né? Tóxicos, assim, problemáticos. Então, de novo, a Rosalía usa essa coisa do drama, assim, né? Essa coisa do dramática, assim, que de fato é, né? Afinal de contas, né? Um relacionamento tóxico nada mais é do que drama, né? Mas ele tem essa coisa espanhola do drama, é isso que eu quero dizer, assim, esse molho, esse tempero espanhol. E é um disco que ela avança um pouco em relação a Los Angeles, né? Ela começa a botar elementos, batidas e sonoridades que se aproximam um pouco do Motomami, mas ela não dá aquele salto, né? Não é tão disruptivo, assim, né? Tem algumas levadas diferentes, tem algumas batidas mesmo, né? Acho que ela brinca mais com o reggaeton ali, ela né? brinca um pouco mais, mas não vai tão adiante. Eu acho que ela ainda tá tateando pra ver até onde ela pode ir, o que funciona, tá aprendendo um pouco, ou talvez tenha um pouco mais de receio, ou talvez falte produtor pra botar a mão. Pois é, tipo, diferente. Depois ela foi se aventurar mais com outros produtores, né? Esse é o Gincho, que assina, eu acho, junto com ela. Ele já tem umas nuances bem experimentais, assim, né? Malamente é uma música experimental, assim, já, né? E mesmo sendo mais experimental, conseguiu quebrar essa
barreira, assim, né? Tipo... E, obviamente, ela começa a levar porrada, né? Porque sai daquela coisa mais tradicional espanhola pra uma coisa mais pop. E quando tu sai de um nicho e começa a te aventurar em outros... Perde coisas e ganha coisas, outras, né? Sim, aí ela conseguiu quebrar várias barreiras aí, ela, né, chegou ao mainstream, vamos dizer assim. Sim. Com este álbum, teve várias indicações ao Grammy Latino. E também... E é quando ela começa a ficar conhecida, né? Que ela começa a entrar no mundo pop, muita gente começa a notar ela e começa a receber convites para parcerias, começa a tocar com muita gente, Sim, né? E ela já expande, né? Tanto que depois desse álbum ela lançou várias parcerias que também ajudaram bastante a criar esse nome da Rosalía, assim, né? Mesmo com esse álbum também teve aclamação crítica, né? Foi muito aclamado criticamente por todos os veículos principais, assim, de análise de música e tal. E teve de público também, né? Porque ele conseguiu misturar essa coisa do pop, da coisa mais urbana, com reggaeton, e trazer algo novo, principalmente, né? Porque de reggaeton a gente tá sempre cheio, assim, depois de um Despacito, meio que saturou em algum momento, né? E aí vem a Rosalía e mostra um outro lado que pode sim trazer outras texturas, outros movimentos assim nesse estilo, assim, que ainda há passo para inovação num gênero que em tese estava saturado ou está, né? Aí já é outra discussão. Mas que ela trouxe esse frescor, assim, né? Também levado com atitude, né? Acho que a atitude da Rosalía também é algo que chama atenção, assim, esse lado visual, assim, né? Essa coisa forte, assim, uma mulher forte com danças e tal, tipo, é bem icônico, assim. Ela sempre trabalhou bastante essa imagem, né? Imagem faz Se muito for pegar as apresentações dela no Saturday Night Live ali, que eu tava vendo antes da gente gravar aqui, ela toca sozinha, né? É só ela, não tem... Uma das músicas é só ela, não tem banda. Eu acho que é La Fama. Daí, obviamente, já com Motomami, né? Parece estar enrolada num edredom. E a outra é Tiquiteria, que aí sim tem uns dançarinos, né? Acho que tem 2 ou 3 dançarinos com ela, mas sempre é uma coisa mais minimalista, assim, mesmo na apresentação, assim. Sim, e ela... E mesmo assim consegue, nessa questão visual, sim, ela mostrar... enche, assim, né? Acho que até a forma de linguagem corporal, assim, é muito forte, assim. Como ela se põe, assim, tudo, é impactante, assim. Além de Malamente, quais outras músicas aqui tu... Pienso em Tu Mirar, também é bem conhecida, né? Pienso em Tu Mirar. Também teve um sucesso bem menor, né, do que o Malamente, assim. Bagdad também é muito boa. E é um álbum bem redondo, assim, né? Porque ele é por capítulos, né? Então passa por todos os capítulos de um relacionamento tóxico, assim. Então, e ela também assina as produções, né? É importante pontuar que Rosalía também é uma produtora, né? Acho que as pessoas esquecem disso. E eu acho que é importante, ainda mais num mundo que poucas mulheres produzem, né? No mundo da música. E ela produz e tá sempre presente ali no processo criativo, assim. Então tem que dar esses méritos pra Rosalía. E, além de compor, né? Além de produzir, ela também compõe, obviamente, né? Acho que é uma artista bem redonda. Participa de todos os processos, tanto nessa parte visual, dos clipes, da produção e também nas composições. E depois de Mal Querer, chegamos finalmente em 2022 ao, até agora, ápice da carreira da Rosalía, né? Que é o Motomami. E até a Mari me passou um vídeo da Rosalía conversando com um produtor, eu acho. Sim, eu amo aquele vídeo. E eles conversam sobre a produção e sobre a construção do disco do Motomami. E era uma coisa que eu tinha pensado, e depois que eu vi o vídeo, putz, agora vai parecer que eu roubei a ideia do vídeo do cara. Mas me parecia sempre que esse Motomami era mais o primeiro disco da Rosalía do que propriamente o terceiro, assim. Como é uma questão de reinventar a carreira, e ela fala um pouco isso na música de abertura, que é a Saoko, né? Eu me transformo, sou uma mariposa, eu me transformo. Esse disco me parece que é uma outra coisa, assim. Mesmo que a gente fale aqui que Los Angeles tinha alguns embriões do que viria a ser Motomami, Uma Querer já era uma caminhada em relação a esse novo disco, assim. É uma guinada, assim. É o Revolver da Rosalía. É uma outra coisa. Eu acho que mais, assim, porque acho que o Revolver ainda tinha elementos do Rubber Soul ali no disco dos Beatles, que eles foram aprimorados no Revolver, depois chegaram a certo ponto no Sgt. Pepper's. Aqui eu acho que é meio que quase virar de ponta cabeça, assim, né? Ela pega coisas que ela já tinha feito no Mal Querer, mas ela pira de outras formas, assim. Então me parece que é uma nova artista, ela poderia até ter criado uma nova identidade, se ela quisesse, não só a visual, que é o que ela faz, mas até em termos de nome, como, sei lá, o Prince que inventou um símbolo lá, sabe? Na verdade foi questão por brigas de gravadoras, não era por questão de sonoridade, mas enfim, a Rosalía
poderia ter feito isso se quisesse, tamanha a alteração, assim, a modificação da música e da forma que ela compôs e criou essa obra. Assim. Exatamente, quão corajosa ela é, né? Porque ela já tinha conquistado muitas coisas com El Mal Querer e, em tese, ela poderia simplesmente ficar numa zona de conforto e repetir ali a mesma forma, talvez colocando alguma coisa diferente, enfim. Mas ela resolveu surtar, assim, mal dizer, né? Vou fazer algo muito novo. E ela tem isso que é de sumir das redes, né? Ela some. E quando ela some, tu sabe que ela tá produzindo, né? Então, ela some, assim, ela fica 1 ano. Esse álbum demorou muito tempo pra ser feito. Só a pós-produção durou 1 ano. 1 ano de pós-produção, que no caso é, tipo, masterizar e pensar em toda essa parte visual, que esse álbum em específico teve muito trabalho, né? Porque teve esses adventos aí do capacete com orelhinhas e os dentes com uma mariposa e tudo mais. Toda essa parte estética demorou muito tempo, mas, assim, 1 ano de pós-produção, assim. Eu não consigo pensar em outro artista que se deu o luxo, entre aspas, assim, de, tipo, ficar mexendo ali na música, num barulhinho que tem ali. Ela é muito perfeccionista. Eu vi uma entrevista dela falando que ela fica caçando barulhinhos, assim, pra colocar na música ou pra tirar texturas. Então, tipo, 1 ano de pós-produção. É bizarro, assim. Daí tu vê como ela entrega esse álbum, assim, impecável em todos nessas texturas, né? Que ela conseguiu chegar em texturas que eu não consigo nem imaginar como, assim, porque é tão perfeito, por assim dizer, que é inimaginável, assim. Ela consegue mesclar gêneros diferentes ali, né? Tu pega um Saoko ali, aquela mistura de jazz com reggaeton e com... E tem essa história do Saoko, assim, que é romântica também, que ela chegou pro produtor falando, não, eu quero misturar reggaeton com jazz. E o produtor ficou, cara, não, isso não sai, não vai dar certo isso aí, Rosalia, tipo, esquece. E ela foi lá e fez, né, distorceu aquele piano. Ela distorce o piano, mas mesmo depois, no meio da música, entra intermission, assim, né? Começa com a bateria, né, começa com a bateria, mas depois no meio da música tem um dedilhado de piano ali, que é um jazz, um jazz, assim, no meio de uma música de reggaeton, assim. E essa música é fantástica, né? Não é à toa que foi a minha primeira da lista de melhores do ano, assim, que ela é sensacional, assim, tipo, ela não repete nenhuma vez, ela não tem refrão, não repete nenhuma estrofe além do, né, Saoko, Papi, Saoko, que também meio que não faz sentido, muita gente reclama, assim, da Rosalia, que as letras não fazem sentido, né? Mas eu acho que as letras são muito mais visuais do que storytelling, assim, sabe? Ela não é uma artista de contar histórias. Ela assim. fala um pouco isso, é mais pela sonoridade da música do que propriamente pelo sentido, assim. E pela parte visual ali, essa música fala sobre a transformação dela, né? Então, tipo, ela fala do logo do Lego. A Kim Kardashian quando tá loira. Em tese meio que não faz sentido, assim, né? Mas é pra capitalizar essa coisa do visual, assim. Eu consigo ouvir as letras dessa música ou das outras músicas da Rosalia, principalmente Motomami, pensando nelas visualmente, assim. Eu acho que ela compõe, assim, o processo criativo. Fontes vozes da minha cabeça agora. É que às vezes as pessoas pensam a questão da letra da música como uma coisa em termos de contar histórias, né? De fazer sentido, né? Tipo faroeste caboclo, assim, né? Uma história que tem início, meio e fim. Mas nem sempre esse é a função de uma letra de uma música. Às vezes pode ser uma questão mais surrealista, né? Sim, depende do... Às vezes pode ser uma questão de sonoridade mesmo, de tu adaptar em relação à melodia. Então, tem várias funções de uma letra de música, não é exatamente só a narrativa, né? Para as pessoas que são mais conservadoras, vamos usar esse termo, assim, em relação à letra fica meio de nariz virado, assim, tipo, que é um jeito mais experimental de compor, assim, mas eu acho que é só questão de se acostumar e abrir a mente, assim, de que existem outras formas. E eu acho muito engraçado não, mas curioso, assim, que nesse disco tu tem músicas que são, como o Saoko, que tem diversos elementos, assim, e muitos detalhes, e tem outras músicas que são extremamente simples e minimalistas, que é o piano, o vocal e uma batida. E ela tem um gosto, assim, por baladas, né? Ela sabe fazer baladas. Tipo, Hentai ali é 4 acordes, vocal dela e uma batida. E é linda essa música. Isso, entendeu? Tipo, ela é objetivamente bastante sexual, mas ela tem essa roupagem de balada e fica meio uma ótima música. A Lorde fez um cover, a cantora Lorde fez um cover dessa música e ficou tão bonita quanto, assim. Eu acho que Buleria também é a mesma coisa, é minimalista, tem umas batidas simples, tem uma variação vocal com uns filtros ali. E depois tem aquele coro, assim, né, no final. Tem um coro no final. E é isso, assim. E Cute, né, que também mistura ali, tem uma parte de piano no meio e depois tem quase uma escola de samba. Isso. E volta com aquele vocal com filtro e efeitos. Eu acho que essa é uma das melhores músicas do álbum, Cute, assim. Que mostra toda essa aptidão
evolução da Rosalía pra criar canções mais experimentais e mais enérgicas, e também esse lado de poder criar baladas e explorar esse lado vocal mais limpo dela, tanto que esse álbum também é um álbum conceitual, né? Ela separou um moto do Mummy, que moto seriam as músicas mais avant-garde, mais experimentais, assim, mais agressivas, e o Mummy seria a parte mais vulnerável dela, por isso que esse álbum também, tipo, do nada começa com Saoko e depois vem Kenzie, que é uma música quase uma balada, assim. Então, sim. Ela vai mesclando esses dois lados dela, assim, e funciona muito bem. Pra mim, não quebra o ritmo, assim. Motomami é engraçado, não sei se é uma impressão minha, assim, mas no começo da batida me lembrou Under Pressure, assim. Não sei se é, mas assim, me dá uma... Será? Não sei. Pode ser só se for, eu acho que não deram os créditos. Não, mas não sei. Pode ser só uma coisa da... Vozes da minha cabeça, como tu falou, assim. Mas eu gosto de Motomami, eu gosto que tem toda a música, tem a batida, mas por debaixo tu tem umas notinhas de piano, assim, que tu quase não percebe, e ele assim. é melódico, assim, eu acho que no meio... Se tu não ouvir de fone de ouvido, tu não nota aquelas notinhas de piano. É importante ouvir música com fone de ouvido. Sou a maior defensora. Espero um dia conseguir um patrocínio de marca de fone de ouvido. Escutem música com fone de ouvido. Salvo exceções de baladas e festas, encontros sociais. Mas quando tá ouvindo música sozinho ali, escute com fone de ouvido. Vamos fazer uma festa com todas as pessoas usando fone de ouvido, que tal? Já teve uma festa assim em Porto Alegre. Olha aí. Eu era criança. E eu pensando que tô inovando, é isso. Não, cada pessoa ficava com seu fone e a pessoa escolhia a música. Olha aí. Então imagina, deveriam voltar essa festa. Eu não lembro de qual mas produtores porto-alegrenses façam isso acontecer. Fica a ideia. G3N15 também, que é uma baladinha também, que tem uns efeitos aplicados no teclado, assim, e que eu acho que tem alguns desses efeitos que eles reforçam ainda mais o vocal dela, assim. Se no Los Angeles é um vocal cru, assim, em que ela não é questão de brincar, mas ela testa toda a potência do vocal, aqui ela enche de efeito em alguns momentos, tanto com filtro como com autotune, assim, que acaba, não sei se limitando, né, mas escondendo algumas coisas e realçando outras, e essa balada meio que faz um pouco isso, assim. Sim, até pela estética, né? Diablo também é uma música cheia de efeitos vocais, eu acho uma das melhores do álbum também. Também é bem pessoal, né? Fala sobre a relação dela com a fama, que não deve ser fácil, assim, né? Momentos tu perder ali, tu não saber mais meio que quem tu é e tudo mais. Essa música é bem obscura, assim, bem agressiva. Tom York é um cara que tem um vocal também muito bonito e que enche de efeito na voz, assim, e muitas vezes esconde toda a potencialidade do vocal, mas outras vezes realça, assim. Eu acho que a Rosalía também faz isso de uma forma em que faz sentido, assim. Eu ia falar que é um uso consciente, né? Um uso diferente consciente de outros artistas que não cabe o momento de falar, apontar e tal, mas que às vezes usa, vamos botar aí. Às vezes usa exageradamente. Quando o autotune surgiu, o pessoal usava pra esconder algumas deficiências, né? A Cher inventou o autotune, né? Dizem, né? Não sei. Assim, naquela música I Believe. E daí a galera descobriu e começou a usar a Bangu pra disfarçar deficiências vocais e às vezes usou porque, né, tu descobre um brinquedinho novo, né? Vamos usar pra tudo. E é divertido, né? Mas é que tem que ser um uso consciente. Uso consciente em alguns momentos. Tipo assim, não é só joga e vai, né? Um uso consciente ali de todos os filtros, é bem consciente. E não usar em todo o álbum como se fazia lá no começo dos anos 2000 ali. Às vezes tinha discos inteiros feitos no autotune. Mas enfim, né? Sim, mas ali era outras coisas, né? Outras coisas envolvidas. Enfim. Então, mas ela usa desse jeito bem consciente, assim. Esse álbum, como um todo, é bem consciente, né? Como eu tinha comentado, que ela é tão perfeccionista. E só o fato desse álbum ter passado 1 ano só na pós-produção, então, assim, é muito consciente. Então, tudo que tem ali foi porque era pra estar ali, tinha que estar ali. Então, isso se reflete na experiência que passa pro ouvinte, assim, que é uma obra inteira, que faz sentido como um todo, e que ela consegue misturar vários estilos ali e fazer sentido, né? Porque tem até esse feat que ela fez com a Tokisha, né? Que é La Como e Versace, que é uma música sensacional, e tem esse rap, assim, no meio que falando parece que não faz sentido, mas ali ouvindo é incrível, assim, então... Qual é a tua música favorita desse álbum, Márcio? Minha música favorita do Motomami, não sei. Acho que Saoko, que nem tu falou, né? Sim. Acho que Hentai eu gosto por causa da questão do piano. Música que eu não sei se eu gosto, Mari, que é Chicken Teriyaki. Não sei se eu gosto dessa música. Mas enfim, é uma música
também que é um reggaeton, né? Sim. Né? Eu gostar de reggaeton é meio... Difícil, É difícil, então, assim. tá. Né? Mas, enfim, nada contra o reggaeton, mas só não é a minha praia, assim. É que eu acho que ela E esse é um reggaeton minimalista ainda, que é mais no vocal e numa batida e nada mais, né? E nesse catch, assim, patina aqui, aqui, tipo, que fica repetindo, Que né? fica quase que um looping ela falando isso, e que, de novo, a questão da letra que funciona mais como instrumento. A voz como instrumento, assim. E né? A sonoridade das palavras, não que a palavra diz em si, né? Até porque, tipo, ela usa várias magéticas e vocabulários do japonês, né? Tipo, chicken teriyaki, hentai, sakura. Sakura também, né? A música que fecha o disco ali, que é uma levada de piano, é outra balada, né? Assim, como se fosse ao vivo, assim. Rosalia no começo. Ali botaram uns pediram no show, colagens galera, de show ali. Canta Rosalia, né? Chama a Rosalia, o pessoal gravando. E daí entra uma baladinha com um pianinho, que é um disco que tem quase toda a levada no piano, né? E nas batidas do reggaeton, assim. Ela compõe no piano, né? Então, acho que por isso que o embrião das canções são todas ali no piano. Lógico que depois ele é distorcido ou colocado lá no fundo, porque vem um monte de sintetizador. Um monte de coisa, um monte de colagem em cima. Mas eu acho que, tipo, o embrião ali, a origem da música é sempre no piano, né? A Rosalia sentada no piano tocando, então... Que dá um caráter, às vezes, até meio delicado mesmo em músicas mais dançantes, assim, né? Sim. Tem essa questão pulsante por trás, mas tu tem uma coisa mais sensível por trás da música, assim, que tu nota, que eu acho que é por causa da questão do piano e da forma como ela compôs, assim, e ela acaba deixando isso na música, assim. Mesmo que a música acabe indo para uma outra direção. Talvez não tenha sido isso que ela tenha começado inicialmente na composição, a música talvez tenha seguido para um outro caminho, mas o processo de criação inicial tá ali, assim, tu nota. Enfim, imagino que esse processo deva ser longo, assim, né? Não deva ser algo que ela compõe em 5 minutos na mesa da cozinha. Ela começa ali isso. e vai e volta. Sim, vários produtores botando o dedo e ela, né, guiando ali. Deve ser bem, bem complexo, assim. Eu adoraria que a Rosalia fizesse um documentário, assim. Tipo um Get Back da Rosalia, um Get Back do Motomami, assim. Só lá no estúdio fazendo essas coisas. Perigoso, porque daí todo mundo ia querer imitar, né? Porque eu tenho a impressão que esse álbum, assim, ele é bem transgressor, assim, o pessoal vai... É um álbum experimental de reggaeton, é isso? E ele consegue ser pop e acessível, tanto que levou ela ao status de megastar, assim. Eu acho que ela só teve a infelicidade de não ter sido indicada ao Grammy, um boicote, claramente. Mas faltou só isso, assim, pra, tipo, marcar o nome dela, assim, como uma das maiores. E é daqueles álbuns que a gente fala aqui, às vezes, que é aqueles álbuns que fazem o artista pular de patamar, assim. Se antes ela tava naquele meio ali de todo mundo lutando pra chegar numa A-list com Motomami, a Rosalia tá A-list, assim. E de um jeito totalmente inovador, né? Lógico que dá pra ver que ela tem influências de gêneros, mas também de uma artista chamada Arca, que é uma artista venezuelana, que ela chegou a fazer um feat anteriormente, que também tem esse reggaeton experimental, só que ela elevou em outros níveis, assim. Então ela consegue ser experimental e muito pop e dançante e vulnerável, tudo ao mesmo tempo, assim. Eu acho que é uma artista muito notável por isso. E também entrega muito visual, né? Essa parte da moda, que ela fala bastante nas músicas também, que cita bastante, e também como ela se apresenta, assim, né? Como ela se coloca como artista, tem toda essa parte do visual, assim, que é bem minuciosamente cuidado. Tudo é bem pensado ali, dá pra notar que nada é ao acaso, assim, tanto na questão do disco, né, na questão da produção do disco, quanto na produção da capa, que é linda, das sinal, apresentações, né? de tudo, assim. E aquela performance que ela fez para o TikTok também, que é impecável, assim, tudo filmado na vertical, obviamente, mas tem aqueles fluxos e todo o álbum inteiro é quase ali uma performance do TikTok com dançarinos, e ela canta ao vivo, é sensacional, assim, então... marcou seu nome na cultura pop, assim, porque teve até um meme, ela se apresentou no Brasil em agosto desse ano, e aí sempre tem aqueles disclaimer, assim, não pode levar isso, não pode levar aquilo, em shows, né? Sim. E aí tinha, não pode entrar de capacete, porque em algum momento fãs pensaram que poderia ser ok entrar com capacete. Com capacete de moto. Customizado, sim, ali, com orelhinhas e tal, então não pode entrar com capacete, eu achei uma pena, porque deveria ser legal. Tipo, pela estética, assim. Podendo entrar de celular pra filmar, tá bom, né? Eu assisti o show inteiro via celulares alheios. Olha aí. E tem alguns artistas que não permitem, né? Tem vários, Tem vários que não pode. Mas, assim, acho que é difícil de conseguir segurar isso na hora lá, né? Não, consegue. Tipo, o Bob Dylan, por exemplo, não deixa, Maria. Mas aí põe num... Acho que a Madonna também não deixa, não é? Não é a Madonna que não deixa também? No armário. A Bjork aparentemente não deixa, mas no Primavera Sound tinha celular na cara dela, sim.
Mas não, acho que a Madonna deixa. Tem algum artista grande desses que não, eles não permite. Num locker, assim? Dando um parênteses, posso fazer um parênteses? A gente vai fugir do tema, assim. Tem um episódio de The Hacks, aquela série da HBO Max, em que a mulher é uma comediante, ela vai fazer um show que não permite celular também, pra ninguém filmar e roubar a apresentação dela assim. E os caras guardam o celular e daí não dão ticket. Lembre do seu número, o seu número é 12. Obviamente no final da apresentação ninguém lembra aquela bagunça pra saber de quem é o celular de cada um. Assim. Sim, imagina se isso acontece num show do Bob Dylan, assim, né? Isso aí. Tem que ser tudo muito bem organizadinho pra funcionar. Ou deixar o celular em casa, né? Vai direto sem celular, assim. Ninguém deixa o celular em casa. Sei lá, estou incomunicável. O celular já é uma extensão do corpo de cada um. Sim, é bizarro, né? Toda vez que eu acho que eu perco uma parte de mim, exatamente. Assim, morre, assim, aqueles... Teu coração para um segundo. Onde é que eu esqueci meu braço, né? Exatamente. Mari, e os próximos passos de Rosalía? Os próximos passos, ela abriu para o Brasil, né? Ela está com um show marcado. De novo? Agora ela é headliner, né? Aparentemente, em meses ela subiu de patamar no Brasil, né? Curioso. Ela vai ser headliner aí, acho que no terceiro dia do Lollapalooza, dividindo aí com o Drake. Curioso ver a Rosalía, como ela vai se portar aí numa multidão, né? Acho que ela já se apresentou em grandes festivais do mundo, aí, Primavera Sound da Espanha, de Glastonbury, coisa assim, mas um Lollapalooza é um Lollapalooza, ainda mais um público brasileiro que é notável pela sua paixão, assim, esse lado ensandecido dos brasileiros. É confuso, assim, porque em shows de grande porte, assim, tu tá tocando para vários públicos, né? Nem todo mundo ali está pela Rosalía, muita gente vai pelo Drake ou outras coisas, ou vai pelo rolê. Então, eu estou curiosa para ver como ela vai lidar com esse público gigantesco. Acho que tem que assistir. Eu acho que quem vai pelo Drake até compra a ideia da Rosalía. Acho que não é. Espero que sim, né? O Drake é um que não deixa filmar, inclusive. Ali. Olha aí, ó. Então era ele que eu tava pensando. Não dá nem pra olhar pra ele, aparentemente. História pra ele já fica... Tem que ver o show de costas. Olhou pra mim e vou sair do palco. Eu vi o show de costas de cabeça baixa. Ele é cheio dos mimimis. Mas musicalmente, assim, ela encerrou a era Motomami agora, né? Provavelmente a gente deseja férias para ela, apesar que ela diz que nunca tira férias, né? Ela é muito workaholic, então se a gente pensar sobre essa lógica, ela já deve estar produzindo algumas coisas aí, mas como o processo criativo dela é longo e só pensando que teve um ano só de pós-produção do Motomami, então a gente tem que esperar uns 2 anos aí. Pois é, isso aqui é difícil, porque partindo do princípio do que foi Motomami, tentar adivinhar o que vai ser o próximo disco é quase impossível, né? E dela se auto-superar, o que é mais complexo ainda, né? É difícil... Talvez ela faça um disco de polka. Quando tu pensa que a pessoa chegou num ápice, assim, que o artista chegou num ápice, assim, tudo... Tipo, eu tô bem curiosa, assim. Eu acho que até ela deve estar com essa pressão interna, assim, de ter conseguido tantas coisas com o Motomami. E agora se vê nessa encruzilhada, assim... Se fazer a mesma coisa, vai se repetir, e daí, tipo, mais o mesmo, assim. E tu vai pra onde a partir de agora? E se ela se reinventar de novo, que é possível, mas já vai ter a comparação da reinvenção com o Motomami, sabe? Tipo, vai meio ter que uma encruzilhada, assim. As pessoas apontando, não, mas no Motomami tu se reinventou mais, cadê a mariposa que tu disse que tu era, sabe? Então é bem difícil, assim. Mas não espero nada menos, assim, do que a Rosalía. Eu acho que... Agora ela tem mais a se provar ainda, no sentido que ela finalmente conseguiu chegar nessa A-list que todas e todos querem, e é difícil tirar esse lugar dela agora, assim, ela só tem que manter, assim, né, se permanecer aí como uma das artistas mais bem-sucedidas dos últimos tempos, saindo da Espanha e cantando em espanhol, né, principalmente. Mas é isso, assim, né, veremos, estou no aguardo, eu acho que lá para 2024 talvez a gente faça um novo, né, Rosalía revisitada. Estamos todos, né? A Rosalía lança discos em anos de Copa do Mundo, assim, né? Cada 4 anos um disco de Rosalía. Tá. É verdade, a Espanha não ganhou, então. Não ganhou. Mas feats, provavelmente a gente pode esperar. Ela é uma pessoa que faz bastantes feats, assim, né? Então talvez a gente tenha essas pitadas de Rosalía nesses anos aí que nos esperam. Pequenos drops, assim, para nos manter... felizes, né? Satisfeitos, assim. Sim, com o espanhol em dia com Rosalía. Então é isso, ficamos por aqui com Motomami de Rosalía. Como é que eu tô achando no espanhol aí? Tá acho que falta mais R, né? Falta Rosalía. Eu não vou forçar muito, assim, né? Porque, né? E voltamos no próximo episódio aí analisando Big Thief,
né? Que daí foi o da minha lista, que é menos pop, né, Mari? Mas também tá no Grammy aí, né? Tá disputando também. Eu arrisco a dizer que nós vamos ser o primeiro podcast em português a falar Big Thief dessa maneira. Será? Será que eu estou sendo pretensiosa demais? Vou dar uma busca aí nos tocadores mas eu quero... de podcast pra ver se a gente é o primeiro. É isso aí. Então tá, muito obrigado a todos. Até a próxima.